Oi, boa tarde, Luzia. Um prazer ter você aqui com a gente no Bate-Pop. A Luzia, ela veio aqui na SBPC e fez a conferência sobre políticas públicas de cultura e democracia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, o que você veio fazer aqui Então, eu trabalho com políticas públicas desde os anos 1990. Uau. Naquele período eu estava diretora de cultura da USP, né? Eu trabalhei na USP como diretora de cultura e lá fiz meu mestrado em ações culturais. Comparei as ações de cultura da USP e da Universidade de Buenos Aires num programa interdisciplinar de pós-graduação da América Latina, o PROLAN, que existe até hoje e que você faz disciplina em várias unidades da USP. Então você tem um conhecimento, originalmente sou socióloga, com uma especialização em geografia física, tive a oportunidade de ser aluna do Milton Santos. Uau. Mas esse mestrado, como você pode fazer aula na psicologia, na educação, na arquitetura, na história, na sociologia, ele te abre muitos horizontes e você tem que fazer um objeto, comparar algo do Brasil com outro país da América Latina. Então eu comparei a ação da cultura na USP com a de Buenos Aires, né? E posteriormente eu me inscrevi no doutorado, aí já na ECA, Escola de Comunicação e Arte, eu sou doutor em Ciência da Comunicação, com especialização em política pública e gestão da cultura, na parte de teoria. Eu sou uma teórica da cultura, né? Uau, que incrível! Nessa tua pesquisa, quais foram as principais diferenças que você encontrou entre a política pública aqui no Brasil, comparada com outros países aqui na América Latina, assim? Bom, quando eu fui para ir a Buenos Aires, eu não tinha bolsa. Eu sempre trabalhei e estudei na USP, né? E eu não tinha bolsa. Aí meus colegas de trabalho fizeram uma vaquinha para que eu fosse fazer a pesquisa de campo em Buenos Aires. E a minha sorte foi que eu tinha feito o exame de qualificação e a banca tinha sugerido eu pegar só o jornal. O jornal e a rádio. Eu pensei comigo, não vou pegar. E foi a minha sorte que eu cheguei lá, a Universidade de Buenos Aires não tem nem jornal nem rádio. Mas ela tem um centro cultural que chama Ricardo Rojas. E naquele período estava fazendo 15 anos. E porque eu queria saber qual era a interação da universidade ao produzir cultura, né, na comunidade. Então aí deu para mim fazer a comparação entre essas ações, qual era. Então a diferença é que a USP era longe da sociedade. A USP fazia as coisas, naquele período a gente montou a pró-reitoria, foi logo depois da Constituição, aprovação da Constituição, e a gente montou o cinema da USP, que não existia, deu visibilidade aos corpos, a orquestra que tocava no auditório para ninguém, ao teatro da universidade. Então, e a gente fez um programa que era nos finais de semana trazer a população para a USP para ver esses equipamentos culturais em função. E aí eu pude observar isso, que lá o objetivo deles é já fazer da periferia para a universidade, e a USP não faz isso, nunca fez e nem fará. É um pensamento inverso, então, de colocar a universidade na periferia ao invés de trazer a periferia para a universidade. Seria mais ou menos é vice-versa. Lá, tanto você que faz rap na sua comunidade, você pode ir para o Centro Cultural da Universidade fazer a sua expressão. E a universidade também, os alunos que fazem alguma coisa, eles vêm nas comunidades e também fazem isso lá nos parques, não sei o quê. A USP você nunca vai ver fazer isso. E eu acho que algo que é um pouco geral, assim, talvez ainda, não sei dizer muito, mas assim, do sentido, aqui na UFPR eu sinto um pouco esse distanciamento, assim, né? Eu acho que a gente tem a extensão, mas eu acho que da minha experiência, assim, até enquanto bolsista já participei de alguns projetos, a gente ainda sente a falta de engajar com públicos diferentes. E essa é uma das nossas missões aqui na Agência Escola, que a gente batalha, mas ainda assim... E aí eu até que te devolvo uma pergunta de por que é mais difícil aqui. Não é que é mais difícil, é que o projeto da universidade, quando nós chegamos aqui em 2010... me convidaram para ir dar uma assessoria na Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. O problema é que eles mantêm os corpos estáveis, orquestra, coro, distante, por exemplo, do departamento de música.
Por exemplo, o departamento de música. Então, porque no meu entender, foi isso que a gente fez lá. A gente pegou essas coisas todas, que a pró-reitoria era nova, e fez de dentro da pró-reitoria a opção de integrar essa produção cultural, trazer os alunos de cinema para o Cine Universitário. Hoje o reitor agora teve uma palestra, o reitor acabou de ser cobrado disso. De ter, cadê o cinema universitário, que é o lugar de formação da cabeça das pessoas. É uma coisa que eu me questiono, porque o Teatro da Reitoria fica fechado nos finais de semana, em horários nobres, às 4 da tarde, podia ter sessão de cinema, podia ter conversatório sobre uma área de cultura, sabe? E não só o teatro da reitoria, como vários espaços da universidade que são públicos, que teoricamente deveriam estar disponíveis, eles ficam ociosos, muitas vezes mal cuidados, até o auditório, né? Da comunicação. Os estúdios lá na no JuVV não tem nada de cultura. Então, já imaginou se lá fosse um ponto onde você... vou lá ver que os alunos estão debatendo teatro, estão debatendo música, estão debatendo a produção da própria televisão, sabe? Você criar a mentalidade crítica, você forma cidadão. Então, eu acho esse projeto... A gente cobrou o reitor agora na conferência lá. E aí, assim, a gente passou por um período que foi bem difícil, né, para nós, pensando na nossa política cultura nacional, né, com esse desgoverno que a gente teve. Você acha que, com essa retomada que a gente está entrando e essas novas iniciativas, né, Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, você acha que isso pode mudar um pouco esse panorama, assim, que a gente... Olha, ontem mesmo, na minha conferência, estiveram os representantes do Ministério da Cultura. E uma das coisas que eu falei para eles estão desesperados para fazer as conferências de cultura. Porque como o governo anterior, a conferência era para ser feita em um ano retrasado, o governo fez o decreto adiando a conferência de cultura. E para ter a conferência de cultura tem que ter conferência municipal e estadual. E eles querem fazer tudo até dezembro. Aí eu falei, olha, fala para a ministra não fazer isso, que vai ser um erro político. As pessoas na sua comunidade, lá no bairro, tem que ter tempo para pensar o que ela gostaria de ter de cultura naquele bairro. E depois juntar todo o pensamento de todos os bairros para tirar o que é que os bairros de Curitiba gostariam de sua cultura. Para levar o Estado e depois levar essas propostas à Conferência Nacional. Só assim você teria uma política pública de cultura decente. Sabe? Senão vai ser uma imposição. Eu costumo dividir. Há duas formas de fazer política cultural. Uma, política de cultura para eu, estudioso, sabedor, sei o que você na comunidade precisa. E a que eu entendo que seja viável da cidadania, política pública de cultura. Os cidadãos pensam e mandam para os gestores o que eles gostariam de ter de cultura, que seria diferente aqui no Jardim da América do que no Boa Vista, do que no JuVV, você entendeu? Seriam coisas distintas. E é interessante a gente ver como, por mais que existam essas estruturas, ainda assim a periferia, eu penso assim, eu comecei uma pesquisa sobre funk, né? Sobre o funk das periferias, particularmente da periferia de São Paulo. E como, na verdade, é um grito dessas comunidades, de uma expressão cultural latente que é genuína de lá, e como essa expressão ela ganha o mundo, porque ela tem uma verdade ali, né? E como o estudioso, que é essa pessoa que você falou, ele não está preocupado em olhar para essa expressão, pensar como poder incentivar ela. Ele está preocupado em colocar uma outra coisa, colocar música de concerto, colocar outras coisas. Assim, uma realidade que não é daquela comunidade, exato, né? Outro dia, eu sou do coletivo Marmitas da Terra, do MST, então nós demos comida durante a pandemia para as pessoas de rua de Curitiba, e o prefeito queria mandar prender a gente, sabe? E nossa, a gente fazia 1.500 marmitas e distribuía na Praça Tiradentes, na Praça Rui Barbosa. E aí você vê o anseio deles, eles falam para nós, a gente não vem no Teatro Guaíra, a gente não vem no Cine Passeio, a gente quer um cinema lá no nosso bairro, mostrando a nossa cara, sabe? A mãe falar pra gente assim, olha, se vocês que são professores da universidade não forem lá e ajudar a gente, os nossos filhos vão virar tudo drogado.
sabe? Então, lá vocês teriam que ajudar a fazer um centro de cultura para que ele envolver as pessoas. Então, é disso que se trata a política cultural. E é um centro que envolva as pessoas mesmo, não um teatro. Porque, por exemplo, a gente vê na gestão atual, assim, municipal, que foi feito o Teatro da Vila, no SIC, algumas outras iniciativas. Mas são lugares que ficam barrados por grade, que a comunidade olha aquele espaço e não se sente pertencente. Por exemplo, né? Tatuquara é um lugar que não tem nada. Aquele produtor italiano que fazia aquelas operetas, ele começou a fazer um projeto lá e foi um sucesso. Tipo, montou um circo, porque o circo no Brasil foi o primeiro lugar de cultura em todos os lugares. Você, nas cidades mais pequenas, tinha um circo que tinha os palhaços, o teatro, a novela, a música. Então, são estruturas que já funcionou no Brasil. Então, a gente, na outra gestão que o Lula teve, que a Dilma, a gente falava isso, montem circos nas pequenas cidades. Porque, outra coisa, toda cidade tem uma escola. A escola é um equipamento cultural. Mas nós falamos agora para a secretária do Ministério da Educação e Cultura, esse distanciamento da educação, da cultura, não é possível mais. Nós somos sujeitos transdisciplinares, nós falamos um com os outros, sabe? Eu estou vendo uma coisa de química, você foi ver uma coisa de cinema, você foi ver uma coisa de patins. Então, nós somos sujeitos transmultidisciplinares. Então, as caixinhas já não funcionam. Aí se falou que vai mudar toda a grade curricular da universidade. Uau! Porque eles deram conta que, parece que em São Paulo, a Universidade do ABC, se você fazer matemática, química, os 2 primeiros anos é interdisciplinar. Então você vai assistir cinema, vai falar sobre teatro, vai dançar, então que formam engenheiros mais conscientes, mais sabedores de que a cidadania é importante. Menos alienados, né? Bom, eu agradeço muito você por ter vindo aqui, compartilhado essa tua pesquisa, essa tua trajetória. E é bom saber isso, que os gestores, eles também estão pensando um pouco sobre como criar essas novas perspectivas, assim, né? Mas eu alerto, não adianta só o gestor pensar. Para ser um currículo de inclusão do aluno, os alunos têm que cobrar do reitor, sabe? Sim. Eu vejo o pessoal de música, de artes da universidade muito distante da cidadania. Então, cidadania a gente não ganha, a gente conquista. Obrigada pela entrevista e até a próxima. Obrigada, Luzia.